Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. Eu já convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro do apóstolo João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 4. A mensagem de hoje tem como título O Rumo Certo. Amém? O rumo certo, ou o caminho certo, ou a trilha certa. João capítulo 14, versículo 4. Eu quero trazer aos irmãos esta breve reflexão essa noite, da qual muito me chamou a atenção nos meus dias de oração e leitura bíblica, nas minhas devocionais. E esse pequeno versículo me chamou muito a atenção. João capítulo 14, versículo 4, diz assim: vocês conhecem o caminho para onde vou. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Amém? Jesus está aqui junto com os seus discípulos. E em determinado momento ele diz: vocês sabem para onde vou. Vocês conhecem o caminho para onde vou. No versículo 1 ele diz, esse versículo é muito conhecido: não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Jesus está dizendo para cada um de nós essa noite: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Jesus está dizendo além: vocês conhecem o caminho por onde eu fui e onde eu estou. Quantos caminhos foram nos apresentados ao longo da nossa vida? Creio que muitos caminhos. E aqui eu quero trazer um pouco da minha experiência como profissional da área da biologia. Nós, antes de irmos para campo, nós traçamos rotas, nós traçamos trilhas no mapa para saber onde nós vamos trabalhar. Nós plotamos esses caminhos no GPS enquanto vamos abrindo o caminho no meio da mata, e a gente vai marcando os pontos para que a gente não se perca. A gente vai marcando pontos de referência. Eu costumo marcar pontos de referência na árvore, ou amarrando uma fita, ou dando uma lasquinha com o facão para eu saber para onde eu vou. E são quilômetros e quilômetros dentro da mata, e a gente não se perde, porque nós utilizamos um GPS, nós utilizamos um mapa, nós utilizamos pontos de referência, para que a gente não se perca e chegue ao nosso destino. Assim é a nossa vida cristã. Jesus afirma aos discípulos: vocês conhecem o caminho para onde vou. É como se Jesus estivesse dizendo: vocês estiveram 3 anos comigo marcando os pontos de referência, vocês abriram trilha junto comigo, vocês caminharam junto comigo, vocês viram onde são os pontos onde vocês têm que tomarem cuidado, onde pontos perigosos, pontos que são mais fáceis, vocês viram as subidas e as descidas, vocês sabem o caminho para onde eu vou. Eu mostrei o caminho. Eu coloquei aí o ponto, a gente chama no GPS o KMZ. Então o KMZ está pronto, está no seu GPS cristão. O caminho é esse. Vocês sabem para onde eu vou. Aí Tomé, no versículo seguinte, disse-lhe Tomé: Senhor,
não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Tomé: Senhor, eu não sei para onde você vai, Senhor. O Senhor está falando que vai para o Pai, eu não sei. Quem dirá o caminho? Imagine Jesus: ô Tomé, você faltou a aula de GPS, Tomé? Aí Jesus traz o versículo célebre que nós todos conhecemos. Respondeu Jesus, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Aí depois, logo em seguida, vem Filipe: Senhor, mas então nos mostra o Pai. E Jesus disse: vocês não estão me vendo? Versículo 9, Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai, ou que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. 2 alunos do Senhor aqui estavam com dúvida. Um não sabia o caminho e o outro muito menos sabia, não sabia quem era Jesus. É interessante, né? Muitas vezes nós estamos com Jesus, caminhamos com Jesus, conhecemos Jesus, damos até uma olhada no mapa, mas não sabemos para onde vamos. Nos perdemos no caminho. Às vezes a gente, no meio da trilha, a gente se distrai com alguma coisa, uma borboletinha, um passarinho, uma cobra, e de repente a gente perde o ponto de referência. Perde a fitinha na árvore. Aí muitas vezes, nessas situações, em determinadas situações, eu já vi de profissionais falando e contando as suas experiências, por exemplo, na floresta amazônica. Se você não está com um bom guia, ou não conhece muito bem a mata, você anda em círculos, você anda horas em círculos, e você anda no mesmo ponto, porque é tudo muito igual, as árvores são muito enormes, tudo muito igual. Se você não conhecer o caminho, você anda em círculos, e não chega a lugar nenhum. Quantas vezes na nossa vida nós estamos andando em círculos, porque perdemos a referência. Jesus é a referência do caminho. Jesus disse: eu estou indo e vocês conhecem o caminho, eu já passei o mapa, o GPS está pronto, os pontos estão plotados no mapa, é só seguir. Mas Jesus, onde é o caminho? Eu sou o caminho, olhem para mim. Jesus está dizendo: olhem para mim, eu sou o caminho, eu vou na frente, vocês vêm atrás. Eu estou indo na frente, eu cheguei lá, eu já fiz tudo por vocês, eu já fui abrindo a trilha, eu já fui tirando percalços do caminho, eu já fui tirando erva daninha, eu já fui tirando tudo para abrir um caminho para vocês. É só seguir o caminho. Jesus é o caminho, Ele é o rumo certo para as nossas vidas. Muitas vezes nós queremos procurar atalhos. Jesus, Ele abre um caminho muitas vezes estreito, e de repente a gente olha para a beira da estrada, a gente olha aquele estradão largo, vou pela estrada. Mas é cilada, irmãos. O Jesus abriu um caminho estreito, é nesse caminho, é nesse rumo que nós temos que ir. Porque na estrada pode vir um assaltante, na estrada pode vir um animal selvagem, na estrada pode ser muito fácil, mas nos levará à perdição. Jesus nos preparou o caminho certo, com o ponto certo, com o rumo certo. É só seguir. É só seguir. Pode demorar, pode ser estreitinho, pode ter subida, pode ter descida, muitas vezes tem que atravessar rio, como eu já atravessei à noite. Mas eu cheguei no meu destino. Amados, o caminho pode estar esquisito,
mas olhe só para frente. É um caminho de mão única, é um caminho de sentido único, que é a cruz do Calvário. Nosso caminho é até a Canaã celestial. Jesus nos mostrou o caminho. Ele disse que no caminho nós teríamos aflições, mas para a gente ter bom ânimo. Ele disse que não seria fácil, para que a gente continuasse. Muitos irão oferecer atalhos neste meio do caminho, vão oferecer rotas fáceis. Jesus falou a verdade, porque ele disse também que ele é a verdade. Por isso ele disse que no caminho teria dificuldades. E como tem? Mas ele disse: sigam, vocês conhecem o caminho. Você conhece o caminho? Eu conheço o caminho, pois o caminho está aqui, foi dito. Jesus disse: eu sou o caminho. E esse caminho é o caminho que nos leva à salvação para as nossas almas. Todos que estamos aqui essa noite somos salvos, graças a Deus. Mas tem um amigo, um parente que ainda está procurando atalhos. Atalhos em outras religiões, atalhos em gurus, atalhos muitas vezes na sua própria força, atalhos no dinheiro, atalhos nos prazeres do mundo. Está procurando estradas largas para chegar o mais rápido, para aquilo que dentro do seu interior clama, e ela não sabe o que é, e ela está perdendo, está se perdendo, ela está andando em círculos dentro deste grande universo, deste grande mundo, onde há só um caminho para seguir. O mundo vai oferecer vários caminhos, vários. E são caminhos que aos olhos humanos, que alimentam o nosso olho, que alimentam o nosso desejo, são caminhos maravilhosos, são caminhos com um asfalto bem feito, com placas, só que são caminhos que lá na frente levará a um precipício enorme. E para atravessar este precipício há uma pequena ponte estreita, bem estreitinha, onde Jesus foi mostrando o caminho. Olha, não tem outro caminho a não ser passar por esta pontinha estreita. Já experimentaram passar por uma ponte estreita, feita de tronco de eucalipto? É estreitinho, você tem que andar pé por pé. Às vezes segurar aqui e ir devagar, que senão você cai. É estreito, mas vai nos levar ao rumo certo, vai nos levar até Jesus. É assim mesmo que é a nossa vida. Nossa vida é desse jeito. O caminho é Jesus Cristo. Ele é a verdade, pois ele disse que o caminho seria estreito e seria dificultoso, que haveriam tempestades no meio dessa trilha, árvores cairiam, haveriam relâmpagos, trovões, mas permaneçam no caminho, sigam a trilha, sigam os pontos de referência. Os pontos de referência estão aqui, ó. Esse é o mapa para o caminho. O caminho foi nos mostrado, nosso maior GPS para a alma está aqui. Está aqui o ponto de referência para a nossa alma, é a palavra de Deus. Muitas vezes na trilha, muitas vezes nós precisamos ouvir o amigo que está lá na frente. É até por aqui. Você vai: eu estou perdido onde eu estou, eu caí no meio do caminho. É aqui. Muitas vezes nós vamos ter que voltar no caminho aqui para poder levantar aquele que está caído, para aquele que se machucou no caminho, para aquele que está tendo dificuldade. Muitas vezes nós temos que voltar, parar para esperar. Nós não podemos ser egoístas no caminho. Nós temos que ajudar aquele que está caído, aquele que escorregou na lama, aquele que se sujou, aquele que se machucou. Para quê? Para que nós todos juntos cheguemos ao nosso destino, para que a gente chegue até a Canaã celestial, para que a gente chegue até a eternidade. Jesus disse: o caminho é esse. Vocês terão dificuldades, mas o rumo certo se chama Jesus Cristo. E ele disse que é o caminho, ele disse que é a verdade, ele é a vida. A vida, porque no final deste rumo existe a vida eterna. Talvez você que nos escuta
está procurando um rumo para a tua vida. Já ouviu essa frase? É muito comum, né? Não, preciso arrumar um rumo para a minha vida. Eu te dou a resposta essa noite. O rumo para a tua vida se chama Jesus Cristo. É, Jesus Cristo. Não há outro rumo a não ser Jesus. Um dia eu e meus irmãos creram que o rumo era Jesus. E estamos juntos, caminhando, passo a passo, nessa trilha da vida, nesse caminho estreito. Pois o caminho é Jesus. Ele nos enviou o Espírito Santo para ir nos lembrando dos pontos de referência. Os pontos de referência nesse caminho é a santidade, é a consagração, é a oração, é o jejum, é o louvor, é o amar o próximo, é estender a mão. Isso é os pontos de referência, é frutificar, é a bondade, a benignidade, é o domínio próprio, é o amor, é a paz, é a fé. Isso é os pontos de referência no caminho. Siga os pontos de referência, amados, e nós conseguiremos, no rumo certo, chegar até a eternidade. Tomé e Filipe não sabiam, um não sabia o caminho, o outro não sabia se Jesus era o Pai ou não, quem estava com quem, mas Pedro anteriormente disse, no texto anterior, eu até ia pregar sobre isso, mas depois esse versículo me chamou muito a atenção. Aqui nos capítulos anteriores, que Jesus disse que é o pão da vida, cadê? Aqui é capítulo 6, João capítulo 6, eu ia pregar sobre isso, mas aqui complementa o que eu estou dizendo. Jesus tinha uma multidão que o seguia, Jesus estava mostrando o caminho, que ele era o caminho, Jesus pregava, Jesus ensinava, mas a grande multidão não sabia, não estava conseguindo entender este caminho, estava mais preocupado com aquilo que alimentava o seu estômago. É igual nós estamos caminhando e vendo um monte de árvores frutíferas e esquecemos do caminho, só queremos encher o nosso estômago com pitangas. Pitangas é uma delícia. E vamos comendo pitanga, vamos comendo acerola, no meio do caminho esquecemos que Jesus está avançando. Ai, mas olha como Jesus mostra um caminho, no meio do caminho tem árvore frutífera. Sim, Jesus abençoa também no caminho, Jesus traz um fruto bom, Jesus traz e alimenta o nosso estômago, mas principalmente alimenta a nossa alma. Mas essa grande multidão não sabia, só estava preocupado com os frutos no meio do caminho, e não com aquele que mostrava o caminho, e não com aquele que era o caminho. E Jesus disse para essa grande multidão que ele era o pão da vida, e aquele que não comesse desse pão e não bebesse do sangue, não teria parte com ele, e não poderia avançar no caminho. E em determinado momento, no capítulo 6, do versículo 60 em diante, João mostra aqui que muitos discípulos de Jesus o abandonam, porque diz que dura esta palavra. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, eu estou mostrando o caminho, esqueçam dessas frutas que estão alimentando o estômago de vocês, e se preocupam com aquilo que eu estou falando, para que vocês alcancem o rumo certo e o destino. Ah, Jesus, mas o destino ainda está longe, se eu não comer nada vai ficar difícil, eu não terei energia. Mas Jesus não estava falando de energia física, mas estava falando da energia espiritual. E muitos discípulos o abandonam. E no versículo 67 do capítulo 6, Jesus perguntou aos 12, os que sobrou ali com ele, vocês também não querem ir? Vocês também não querem abandonar o caminho? Vocês também não querem deixar essa trilha e voltar para trás? Vocês também não querem pegar os seus atalhos para as suas próprias vontades? Vocês não querem pegar um outro caminho? Simão Pedro, no capítulo 68, diz, Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Pedro entendeu que o caminho era Jesus,
que aquilo que Jesus estava dizendo era a palavra da vida, que aquilo que Jesus estava falando era a palavra que alimentava a alma, que aquilo que Jesus estava falando era: esse é o caminho, Jesus é o caminho, é esse caminho que eu devo seguir, é o rumo que eu quero para a minha vida. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que havia sido prometido pelos profetas, aquele que nos mostraria o caminho. Jesus está dizendo: eu sou o caminho, eu sou o caminho. Para onde iremos nós? Não tem atalho, querido, não tem caminho largo. Jesus é o caminho, Jesus é o rumo certo para as nossas vidas. Amém? Filipe e Tomé não ouviram o que Pedro disse, acho que estavam distraídos no caminho, estavam distraídos na trilha, com o canto dos pássaros. Mas Pedro estava atento, quando Jesus no caminho marcava as árvores: é aqui, sigam até aqui, até a Canaã celestial. Amém? Essa é a reflexão que eu quero deixar aos irmãos essa noite. Sigam o caminho, Jesus é o caminho, o rumo certo para as nossas vidas. A trilha não é fácil, teremos percalços no meio do caminho, mas sigamos avante. E se no meio do caminho virmos alguém caído, façamos como o bom samaritano, vamos socorrer uns aos outros, para que todos juntos cheguemos naquele grande dia e vamos ouvir do Senhor: vinde benditos do meu Pai para o gozo eterno que vos tenho preparado. Amém? Glória a Deus. Pastor Rai, vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor, pois Tu és o caminho e o rumo certo para as nossas vidas. Obrigado por nos mostrar, Senhor, o caminho para a vida eterna. Tu és o rumo certo para as nossas vidas, Senhor. Obrigado por nos mostrar os pontos de referência através da Tua palavra. Obrigado, pois através do Teu exemplo nós podemos seguir seguros rumo à vida eterna. E assim, juntos, alcançaremos, no rumo que o Senhor nos ensinou, o céu, e nos alcançaremos a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.